Glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Um prazer poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Jesus, amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 diz: que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu teria dito a vocês que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como nós podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado tanto tempo com vocês? Quem vê a mim, vê o Pai. E como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creiam quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. E se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o outro conselheiro, para que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Porém vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E um outro texto ainda, por favor, Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 5. Evangelho de João 16, verso 5 diz: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tem ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e anunciará a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso que eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e anunciará a vocês. Mais um pouco, e já não me verão, e um pouco mais, e me verão novamente. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz nesse dia. Nós te pedimos: dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desta manhã, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos,
Em o nome de Jesus, e quem crê diga. Eu falo com vocês nesse dia sobre o papel do Espírito Santo na preparação dos crentes para a volta de Jesus, amém? E eu quero falar com vocês sobre isso a partir de um tema. Quero falar com você nesse dia sobre o amigo do noivo, amém? Diga para quem está pertinho de você, o amigo do noivo. Deixa eu te fazer uma pergunta: quanto tempo leva em média para você se preparar para um casamento? Depende, né? Depende. Quanto tempo leva em média para você se preparar para o casamento? Eu não sei se você entende isso, mas a vida de um cristão, ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento é o momento em que ele recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ou o momento em que Cristo o recebe para fazer parte da família de Deus, amém? E o segundo momento é o momento em que nós iremos nos encontrar com Cristo pessoalmente. A nossa vida basicamente se resume nesses dois momentos. O primeiro momento, o momento em que você foi acolhido na família de Deus por causa da obra de Cristo. E um segundo momento é o momento em que nós aguardamos, quando os céus irão se abrir e nós veremos o Filho de Deus descendo com grande poder e glória para estarmos com Ele para sempre, amém? E o que nós fazemos entre o primeiro encontro e o segundo encontro é determinante para como nós iremos comparecer diante de Cristo na sua volta. O que eu e você estamos fazendo nesse tempo que chamamos hoje é determinante para a maneira como eu e você iremos nos apresentar diante de Jesus na sua volta, amém, meus queridos? Jesus usou muitas figuras para nos fazer entender essa dinâmica do reino de Deus, essa dinâmica de como eu e você devemos estar preparados para a sua segunda vinda. E uma das figuras que Jesus mais usou para nos fazer entender a realidade do seu plano, do seu propósito, é a figura da família, é a figura do casamento, amém? Nós poderíamos dizer que basicamente o evangelho pode ser resumido nessa sentença. O que é o evangelho? O evangelho é a boa nova de que Deus o Pai está preparando para ele uma família, está preparando para o filho uma noiva, e está preparando a igreja para ser a morada do Espírito Santo, amém? Diga comigo: uma família para o Pai, uma noiva para o filho, diga aí, uma morada para o Espírito Santo, amém, gente? Toda família acontece dentro de um contexto, amém? Quantos tem casa aqui? Nós temos uma morada, e é nesse lugar onde nós desenvolvemos a nossa cultura familiar, o nosso hábito familiar. Basicamente o que Deus está fazendo? Deus está preparando um ambiente em que o seu Espírito possa habitar, para que nesse ambiente o pai tenha uma vida em família, juntamente com o seu filho e com a noiva do seu filho. Você pode dar glória a Deus por isso? Aliás, irmãos, eu poderia dizer para vocês que não foi apenas Jesus quem usou dessa figura familiar para nos descrever a realidade do reino de Deus, a forma como Deus está nos preparando para esse tempo em que iremos estar novamente com Cristo. Em João capítulo 3, versículos 29 e 30, o próprio João Batista, quando questionado sobre o seu papel relacionado ao ministério de Jesus, ele disse que ele não era o noivo, mas ele era o amigo do noivo. Ele disse: a noiva pertence ao noivo, e eu sou apenas o amigo do noivo. Mas o que eu quero que você perceba é que parece para mim, nessas palavras de João 14 e de João 16, que a pessoa que ocupa esse papel hoje, de ser o amigo do noivo junto à igreja, para preparar a igreja para a volta de Jesus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que foi enviado a nós da parte do Filho e da parte do Pai, para que estando conosco, Ele nos prepare para a volta do noivo, amém, queridos? E a pergunta é: quem é o amigo do noivo? Qual era o papel do amigo do noivo? Vocês estão comigo aqui? E preste atenção, dentro do contexto da tradição judaica, que acontecia ali nos tempos de Jesus, o casamento funcionava de uma forma bem diferente do que acontece conosco hoje. Antigamente, quando
um rapaz ia propor casamento a uma moça, ele não ia diretamente à moça, ele ia em primeiro lugar ao pai da moça. Então ele se aproximava do pai da moça e ele perguntava para o pai da moça qual era o valor do dote que o pai desejava receber para que ele tivesse o direito de se casar com a sua filha. Todo mundo comigo? Então o moço, formado, maduro, se aproximava do pai da moça e dizia: olha, qual é o preço para se casar com a sua filha? E quando ele perguntava a respeito do dote, ele estava mostrando para o pai da noiva que ele também a valorizava, que ele também a considerava muito importante, de um valor inestimável, mas que de alguma forma ele queria recompensar o pai da noiva por estar agora adquirindo esse presente inestimável. E o pai da noiva então estabelecia um preço, um dote, para que esse rapaz pudesse ter o direito de se casar com a sua filha. E então, o que o noivo fazia, o rapaz fazia? Ele pagava o dote imediatamente. Então ele trabalhava uma vida toda, guardava o dinheiro, para que ele pudesse ter condições de, ao saber o preço, o dote, pagá-lo imediatamente para poder se casar com a moça. Porque se ele não pagasse na hora, o que poderia acontecer? Alguém poderia vir e, descobrindo o valor da noiva, pagar o preço antecipadamente, ok? Então ele trabalhava, juntava o dinheiro e ia até o pai da noiva já com o dote, para que ele pudesse pagar imediatamente. Todo mundo comigo? E após pagar o preço para ter o direito de se casar com a noiva, o rapaz não levava ela imediatamente para sua casa, para estar com ela para sempre. Não, ele pagava o dote, adquiria o direito de se casar com a noiva, e logo em seguida o que ele fazia? Ele voltava para a casa do seu pai. E ali, junto da casa do seu pai, ele ia preparar o lugar para que ele e a noiva pudessem estar para sempre, para que ele pudesse viver o resto dos seus dias na companhia da noiva. A noiva, irmãos, ficava aguardando o retorno do noivo. Ela sabia que ele havia partido para preparar um lugar para eles. Então ela aguardava. O momento da partida do noivo era o momento em que iniciava-se a preparação da noiva. Quando é que a noiva precisava estar pronta para o retorno do noivo? Para o momento em que a casa era terminada e o noivo voltasse para buscá-la. Ela sabia quando isso ia acontecer? Não, ela não sabia nem o dia e nem a hora. Por isso, quando o noivo partia, ela já iniciava a sua preparação. E para que o noivo tivesse a garantia de que o preço que ele havia pago teria o seu êxito e ele encontraria a noiva preparada para o receber, ele deixava ao lado da noiva e da sua família o seu melhor amigo, o amigo do noivo. E esse amigo seria responsável ao lado da família da moça e ao lado da noiva para ajudá-la a estar pronta para o retorno do noivo. Eu não sei se você entende isso, mas essa é a linguagem que Jesus está usando aqui em João 14. Ele fala assim: não se turbem o coração de vocês, creiam em Deus, mas acreditem também em mim, porque na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu estou indo para o meu pai, mas se eu for para o meu pai, eu vou preparar um lugar para nós, e quando eu terminar de preparar esse lugar, eu voltarei e vos levarei para vocês estarem comigo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. Então, como um noivo judeu, Jesus veio e ele pagou o preço para nos adquirir, amém? Ele pagou o preço para nos comprar, adquirir o direito de nos ter para ele. Mas ele não nos despojou imediatamente. Ele voltou para o Pai para preparar um lugar para que possamos, no seu retorno, estar com Ele para sempre. Tem alguém comigo aqui? Mas para que haja uma garantia de que o preço que o filho pagou cumpra o seu êxito e ele encontre uma noiva preparada, Jesus não nos deixou sozinhos. Tem alguém comigo aqui? Para que ele tenha a garantia de que o preço que ele pagou
encontrará o seu propósito, e ao retornar, ele encontra uma noiva devidamente preparada para o seu retorno. Jesus deixou conosco o seu melhor amigo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo juntamente conosco agora, em que nós aguardamos pelo retorno do noivo? O papel do Espírito Santo junto a nós, nesse momento, é nos preparar para o encontro com o noivo. Vocês estão comigo aqui, gente? A noiva não sabia exatamente quando o noivo ia voltar. Ela sabia que ele voltaria quando a casa estivesse pronta, mas ela não sabia exatamente a data. Por isso ela deveria estar preparada. O dia da partida do noivo para construir a casa era o dia que começava a preparação da noiva. Porque o noivo, e para que o noivo tivesse, as garantias de que seu trabalho seria útil, não teria uma perda, não seria inútil, ele deixava então junto da noiva o seu melhor amigo. Naquela época não existia namoro como se tem hoje. O contato do noivo antes do casamento era apenas com o pai da noiva. A noiva se encontraria com o noivo e teria intimidade com ele apenas no dia do casamento. Até lá, a pessoa responsável por apresentar o noivo para a noiva era o seu melhor amigo, o amigo do noivo. Por causa disso surge esse costume então. Como o noivo não podia estar com a noiva, como não existia namoro, então o seu melhor amigo ficava responsável por apresentar o noivo para a noiva até o dia do casamento. O amigo do noivo era uma missão, a missão de preparar a noiva para se encontrar com o noivo. Ele seria responsável por ajudar a noiva a estar pronta para o casamento, e não somente isso, como o noivo e a noiva não tinham convívio, então era responsabilidade do amigo do noivo apresentar o noivo para a noiva. De que maneira o Espírito Santo então, que é esse amigo do noivo junto a nós, ele nos prepara para o encontro com o noivo? Em primeiro lugar, o amigo do noivo, como eu disse aqui para você, era responsável por apresentar o noivo para a noiva. Presta atenção, a noiva se apaixonaria pelo noivo pelas palavras do amigo do noivo. Vocês estão comigo aqui? A noiva só o veria no dia do casamento. Ela não sabia como ele era. Então o amigo do noivo era responsável por inflamar o coração da noiva de amor e de paixão pelo noivo. Amém, gente? Presta atenção, não era pelas coisas do noivo, mas por quem o noivo é. E é isso que eu quero que você entenda. O Espírito Santo não está junto a mim e a você para, em primeira instância, nos fazermos apaixonar por aquilo que Cristo tem. O Espírito Santo não está conosco para nos fazer amar as coisas que o noivo possui. O Espírito Santo não está com a gente falando assim: olha, Jesus, ele é maravilhoso, ele tem uma Ferrari, ele tem uma Lamborghini, ele tem uma casa muito grande, uma conta bancária muito recheada. Não, o Espírito Santo está conosco em primeira instância para nos fazer amar quem Cristo é, quem o noivo é. O Espírito Santo está junto de mim e de você, nos informando que Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. O Espírito Santo está conosco para nos fazer amar Jesus. Tem alguém comigo aqui? Abra comigo um texto, por favor, Filipenses capítulo 3. Esse texto não estava aqui no meu esboço, mas abre aí rapidinho comigo, Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 7, Filipenses 3. Filipenses 3, 7 fala assim: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Tem alguém comigo aqui? Mais do que isso, considero tudo como
perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas e as considero como esterco, cocô de cavalo, para que eu possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Eu tenho por perda todas as coisas por causa de Cristo. O Espírito Santo está conosco para nos ensinar a amarmos Cristo. Eu já falei isso aqui, meu irmão, presta atenção. Eu nunca vi Jesus, eu não sei se você já viu. Eu nunca toquei em Jesus, eu não sei se você tocou, porque talvez possa ter acontecido, amém, gente? A gente ouve, não, estou falando sério, a gente ouve de pessoas que tiveram visões claras de Jesus. Jesus aparecendo para muçulmanos, Jesus aparecendo para pessoas ali no Oriente Médio, mas esse não é o meu caso. Eu nunca vi Jesus, eu nunca toquei nele, mas eu não sei você, eu tenho um amor inexplicável no meu coração pela pessoa dele, e ainda que eu nunca tenha o visto e nunca tenha o tocado, ao olhar para a beleza de quem ele é, todas as outras coisas perdem o brilho, perdem o valor, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O Espírito Santo está conosco, para em primeiro lugar nos fazer amar a Cristo, e em segundo lugar nos fazer amar a vontade de Cristo. Vocês estão comigo aqui? Nos apaixonarmos por aquilo que Cristo é apaixonado. Vocês estão comigo? Porque presta atenção, depois que a Virgínia me conheceu, primeiro ela se apaixonou por mim, amém? Não que ela de fato tenha se apaixonado por mim primeiro, amém? Tudo bem que isso é verdade, estou brincando. Mas a Virgínia depois teve que aprender a amar as coisas que eu amo, assim como eu também tive que aprender a amar as coisas que ela ama. A gente ama uma pessoa e depois a gente aprende a amar as coisas que essa pessoa ama. Pelo amor de Deus, gente. A gente aprende a se interessar pelas coisas que essa pessoa se interessa. As coisas que têm valor para essa pessoa passam também a ter valor para cada um de nós, por causa do amor que nós desenvolvemos por essa pessoa. Eu não sei se você entende isso, mas aqueles que aprendem a amar o filho, aprendem a amar aquilo que o filho ama, aprendem a desejar aquilo que o filho deseja. Eu não sei se você entende isso, mas o filho tem um desejo profundo no coração dele, que é que todas as criaturas que ainda não conhecem o Pai, por meio da sua obra, sejam alcançadas e resgatadas, para que a glória de Deus possa encher a terra, como as águas cobrem o mar. A paixão do filho é por encher as ruas dessa cidade com justiça e retidão por meio da sua igreja. A paixão do filho é encher as suas mãos e as minhas mãos com o poder dele, para que através de nós os enfermos sejam curados, os perdidos sejam abraçados e a igreja possa ser edificada através de cada um de nós. O Espírito Santo está conosco para nos fazer amar Jesus, e em segundo lugar, para nos fazer amar o que Jesus ama. Tem alguém comigo aqui? Em segundo lugar, o amigo do noivo não era apenas aquele que apresentava o noivo para a noiva, aquele que levava a noiva a se interessar pelos seus interesses, mas o amigo do noivo também era aquele que se engajava para que os interesses do noivo, para que a vontade do noivo fosse feita de forma fiel para o dia do seu casamento, para que a alegria do noivo e a alegria da noiva fossem completas no dia do seu casamento. No dia do meu casamento, a gente teve uma experiência que não foi muito agradável. A gente procurou uma cerimonialista, a gente contratou uma equipe de ornamentação,
e fomos muito criteriosos nas nossas escolhas e naquilo que a gente desejava. Só que no dia da execução, no dia do nosso casamento, dia 15 de setembro de 2017, de setembro de 2017, eu conto a data do civil. Para mim, eu conto sempre 28 de junho. Mas 15 de setembro de 2017, quando a gente chegou na igreja, eu cheguei antes, eu olhei para a ornamentação da igreja e a primeira coisa que eu pensei foi: meu Deus, o que a Virgínia vai pensar quando ela entrar aqui e ver isso? Porque, gente, a nossa recepção estava exatamente como a gente queria. Estava linda, tudo maravilhoso. Mas a ornamentação da igreja não tinha nada a ver com o que tinha sido contratado. Nada. Absolutamente nada. E, gente, foi dito e feito. Quando a minha esposa, que está aqui na frente, parou no corredor da igreja e olhou, gente, ela nem olhava para mim. Ela só olhava a ornamentação. Quando ela chegou no altar, a primeira coisa que ela falou foi: o que é isso aqui? Ela não falou assim: você está lindo. Ela falou assim: o que é isso aqui? Falei: calma, minha filha, respira, depois nós resolvemos. Mas o que eu quero que você perceba é que o amigo do noivo não está engajado em outro projeto que não seja o projeto do noivo. O Espírito Santo não tem compromisso com outro plano e outro projeto que não seja aquele que está atrelado ao coração do noivo. Meu irmão, o Espírito Santo não tem compromisso com outra vontade que não seja a vontade do noivo. Ele foi designado para com fidelidade cuidar dos interesses do noivo. O Espírito tem um projeto muito claro no coração dele, que é: quando o noivo voltar, tudo precisa estar devidamente pronto e preparado, para que ele se alegre com a sua noiva, na ocasião do seu casamento. Tem alguém comigo aqui? O Espírito Santo está comprometido com o projeto do noivo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele é responsável, o amigo do noivo era responsável por comunicar com fidelidade, vocês estão comigo? As palavras do noivo para a noiva. Uma vez que o noivo não podia encontrar com a noiva, qual era o meio de acesso mais fácil que o noivo tinha, se ele quisesse mandar um recado, se ele quisesse falar alguma coisa para a noiva? O seu melhor amigo. E o amigo precisava com fidelidade transmitir as palavras do noivo para a noiva, a fim de que ela pudesse ouvir, por meio do amigo do noivo, as palavras do noivo. Eu não sei se você percebeu, mas em João 16, Jesus diz: o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade, mas ele não falará de si mesmo. Ele dirá tudo o que tiver ouvido de mim e anunciará a vocês as coisas que estão por vir. Ele receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Eu disse isso porque tudo que eu falo vem do meu Pai. E é por isso que eu estou dizendo que o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Meu irmão, presta atenção. O Espírito Santo não tem outro interesse senão sussurrar ao meu coração e ao seu coração as palavras do Filho de Deus. Aquilo que Jesus deseja falar e comunicar com cada um de nós, para que com fidelidade nós possamos ouvir as palavras do Filho e nós possamos entender e ouvir as palavras do Filho. Todo mundo comigo? E para nós encerrarmos, quarto papel do Espírito Santo, ou do amigo do noivo. O quarto papel do Espírito Santo é literalmente ajudar a noiva a estar pronta para o casamento. Fica de pé no seu lugar comigo, por favor, e abra em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo 7.
Tem como a gente cantar Pode Morar Aqui? Oh, glória. Apocalipse 19, versículo 7 diz, tem alguém comigo? Apocalipse 7, 19, 7, perdão. Alegremo-nos e exultemos. Tem alguém comigo? Fala comigo, alegremo-nos. Alegremo-nos. Ou como diz a NVI, vamos nos regozijar. Vamos nos alegrar e dar a Ele glória. Por quê, gente? Porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se preparou. Para vestir foi dado a ela linho fino, brilhante e puro. Ora, o que é o linho fino? João responde: o linho fino são os atos de justiça dos santos. É o Espírito Santo que está nos ajudando a estarmos devidamente vestidos para esse que certamente é o momento mais importante da nossa vida. Imagina uma noiva que passa uma parte da sua vida, talvez alguns anos, muitos anos, talvez poucos anos, mas imagina uma noiva que passa grande parte ou pouca parte da sua vida ali, ouvindo o amigo do noivo falar tão bem de uma pessoa que ela não conhece, descrever detalhes a respeito da sua personalidade, descrever detalhes a respeito do seu biotipo, descrever para ela detalhes dos seus sonhos, dos seus planos. Esse amigo o conhece tão profundamente que ele tem a habilidade de falar a respeito dele como se o próprio noivo estivesse ali presente. E ela começa a se apaixonar por isso. Ela começa a se apaixonar por essa pessoa que ela não vê. Então o anseio dela, mais profundo, qual é? Senão o de concretizar em forma palpável e visível aquilo que ela aprendeu a amar sem a sua presença. Qual é a maior expectativa da noiva, se não poder tocar e abraçar aquele que ela aprendeu a amar, mesmo estando distante? Meus irmãos, precisa haver em nós essa paixão, precisa haver em nós esse anseio, de estarmos tão apaixonados pelo Filho, estamos tão interessados por Jesus, por aquilo que Ele deseja, estamos tão interessados, apaixonados por quem Ele é, pelos seus planos e propósitos, pela obra do seu Espírito, que o nosso maior anseio é concretizar esse desejo profundo, que é o de tocarmos o noivo, vermos o noivo, como as virgens prudentes que mantinham a sua lamparina cheia de azeite, porque elas não queriam perder a cena do noivo entrando, e elas queriam ter chama suficiente para avistar o rosto dele. Foi dado a essa noiva vestir-se de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Como é que o Espírito Santo nos veste para estarmos preparados para a volta de Jesus? O Espírito Santo nos veste de pureza. O Espírito Santo nos veste de santidade. Hebreus 12 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que são atos de justiça? O que são atos justos? Atos de justiça nada mais são do que tornar o que é errado em certo, transformar aquilo que está errado naquilo que é certo.
Como é que a noiva se prepara para a vinda do noivo? É tornando aquilo que está errado na sua vida em certo, é corrigindo os caminhos tortuosos, para que eles se tornem caminhos planos pela obra do Espírito Santo. Mas nós não apenas tornamos os caminhos tortos da nossa vida incertos pela obra do Espírito. Nós não apenas corrigimos o que está errado em nós, mas nós também permitimos que o Espírito nos use para corrigirmos os caminhos tortos à nossa volta, para que o noivo encontre uma estrada aplanada para o seu retorno, para a sua vinda. O Espírito Santo está conosco para nos fazer amar a Cristo. O Espírito Santo está conosco para nos fazer nos apaixonarmos pelos interesses de Cristo. O Espírito Santo está conosco para trabalhar naquilo que Cristo está engajado. O Espírito Santo está conosco para nos transmitir as palavras de Cristo e para nos vestir de santidade, para estarmos preparados para as bodas do Cordeiro, para a volta de Jesus. Você pode fechar os seus olhos nesse dia. E nós vamos cantar essa canção. Mas vamos cantar desde o comecinho, por favor. Nós vamos cantar essa música. E eu quero que você faça dessa canção a sua oração nesse dia. Levante as suas mãos.